Os tupis, um dos grupos indígenas mais influentes e amplamente estudados na história do Brasil, tem suas origens profundamente enraizadas há milênios no coração da vasta e biodiversa Amazônia, uma região que não apenas lhes forneceu os recursos necessários para a subsistência, mas também moldou sua visão de mundo e práticas culturais. Segundo as narrativas antropológicas e arqueológicas, sua expansão para o leste foi um processo lento e complexo, impulsionado por uma combinação de fatores que incluíam a busca por recursos naturais mais abundantes, pressões demográficas decorrentes do crescimento populacional e até mesmo conflitos intertribais que os levaram a migrar para áreas mais seguras e férteis. Ao ocupar extensas regiões ao longo da costa brasileira, os tupis desenvolveram uma cultura notavelmente rica e adaptativa, caracterizada por uma organização social sofisticada que incluía sistemas de liderança baseados em chefias hereditárias e conselhos de anciãos, técnicas agrícolas avançadas como o cultivo da mandioca e do milho, que eram a base de sua alimentação e economia, e uma cosmologia profundamente espiritual que permeava todos os aspectos de sua vida cotidiana, desde os rituais de passagem até as decisões políticas. Suas aldeias, centradas em grandes malocas comunitárias que abrigavam múltiplas famílias, eram espaços de intensa interação social e cerimonial, onde se realizavam festivais, debates e rituais que reforçavam os laços comunitários e a identidade coletiva. Neste vídeo, mergulharemos profundamente na história fascinante e multifacetada dos tupis, explorando desde suas origens mitológicas, como as narrativas envolvendo o herói civilizador Mayra e a criação do mundo, que explicam não apenas a origem do povo tupi, mas também sua relação sagrada com a natureza, até seu encontro traumático e muitas vezes violento com os colonizadores europeus no século XVI, um momento histórico que marcou o início de um período de profundas transformações e desafios. Veremos como esse encontro alterou irreversivelmente suas sociedades, provocando guerras devastadoras, a introdução de doenças para as quais não tinham imunidade e também formas brilhantes e criativas de resistência cultural que permitiram que muitos aspectos de sua tradição sobrevivam até os dias atuais. Além disso, analisaremos o impacto duradouro que os tupis tiveram na formação do Brasil, desde o vocabulário que enriqueceu a língua portuguesa, com termos como mandioca, abacaxi e jacaré, até práticas agrícolas e culinárias que persistem até hoje, demonstrando como sua herança está entrelaçada com a identidade nacional, desde a identidade nacional. Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, onde desvendaremos tradições ancestrais, estratégias de guerra e sobrevivência que os tornaram um dos povos mais resilientes da história pré-colonial e a impressionante capacidade de adaptação de uma cultura que, apesar das adversidades, deixou um legado inestimável que continua a influenciar o Brasil contemporâneo em aspectos que vão desde a gastronomia até o folclore. E avance nos estudos, ficamos esperando que o próximo vídeo seja de seu interesse. Os tupis, um dos povos indígenas mais influentes e numerosos do Brasil pré-colonial, ocupavam vastas extensões do litoral brasileiro, estendendo-se do atual estado do Maranhão até o Rio Grande do Sul, e mantinham uma intrincada rede de relações socioculturais entre suas diversas tribos, incluindo os tupinambás, tupiniquins, tamoios, potiguaras e muitos outros grupos. A crença na ancestralidade comum de Tupi não apenas legitimava sua coesão étnica, mas também estruturava sua visão de mundo, explicando tanto a diversidade quanto a unidade linguística e cultural que os caracterizava. O tupi antigo, língua matriz desse grupo, era notavelmente homogêneo em sua dispersão geográfica, facilitando a comunicação entre as tribos e, posteriormente, tornando-se a principal língua franca durante os primeiros séculos da colonização portuguesa. A presença dessa língua foi tão marcante que missionários jesuítas como José de Anchieta a utilizaram como ferramenta de catequese, compondo gramáticas, dicionários e até textos religiosos em tupi. O legado linguístico dos tupis é visível até hoje no vocabulário brasileiro, com milhares de palavras incorporadas ao português, desde termos cotidianos como abacaxi, jacaré e pipoca, até nomes de lugares, rios e acidentes geográficos, como Iguaçu, Guanabara e Itamaracá.
A expansão territorial tupi foi um fenômeno complexo e gradual, impulsionado pela necessidade de solos férteis para sua agricultura itinerante, prática que envolvia o corte e a queima de trechos da floresta, coivara, para o cultivo de mandioca, milho, batata doce, amendoim e outras culturas. Esse sistema agrícola, adaptado às condições tropicais, permitia a ocupação sustentável de diferentes biomas, mas também exigia movimentos periódicos em busca de novas terras. Quando os portugueses chegaram em 1500, os tupis os receberam inicialmente com uma mistura de curiosidade e hospitalidade, estabelecendo relações de troca que se davam no contexto de suas próprias tradições de reciprocidade. No entanto, os desequilíbrios nessas trocas, onde os indígenas ofereciam madeira de pau-brasil, algodão e, tragicamente, até mesmo prisioneiros de guerra escravizados, em troca de objetos europeus como espelhos, facas e miçangas, rapidamente se tornaram uma relação de exploração. A violência colonial se intensificou com a escravização em massa, as doenças trazidas pelos europeus, como varíola e gripe, que dizimaram aldeias inteiras, e a ocupação de terras indígenas. Resistências organizadas surgiram, como a Confederação dos Tamoios, 1556-1567, uma aliança entre várias tribos lideradas pelos tupinambás contra os colonos portugueses, e a Guerra Guaranítica, 1750-1756, onde Sepete Araju liderou os Guarani, grupo de língua tupi-guarani, contra o Tratado de Madrid, que os expulsava de suas terras. A organização social tupi girava em torno das tabas, aldeias compostas por grandes malocas comunais, habitações coletivas que abrigavam famílias extensas sob a liderança de um cacique, cuja autoridade era baseada no prestígio e na capacidade de mediação. As mulheres desempenhavam um papel econômico central, responsáveis pelo cultivo da roça, pela produção de cerâmica e pelo processamento da mandioca em farinha, enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca, à construção das malocas e à guerra, atividade cercada de rituais complexos, como o canibalismo simbólico contra inimigos capturados. A espiritualidade tupi era profundamente ligada à natureza, com uma cosmovisão animista que enxergava a agência em elementos como rios, florestas e animais. Seus mitos fundadores, transmitidos oralmente, incluíam figuras como Tupã, associado aos trovões e às tempestades, e Jurupari, entidade complexa relacionada aos rituais de iniciação masculina e à manutenção da ordem social. Os jesuítas, em sua empreitada missionária, reinterpretaram essas divindades, sincretizando Tupã com o deus cristão e estigmatizando Jurupari como uma representação do diabo. Apesar da devastação causada pela colonização, com epidemias, escravidão e perda territorial, a herança cultural tupi permanece viva na sociedade contemporânea. Na culinária, ingredientes como a mandioca e técnicas como o moquém, assar sobre o fogo, são fundamentais em pratos como a tapioca, o beiju e o pirão. Na língua, além do vasto vocabulário, a influência tupi se reflete na pronúncia e até na gramática do português falado no Brasil. Hábitos como o banho diário, incomum na Europa da época, e o uso de redes de dormir foram incorporados ao cotidiano nacional. Até mesmo no imaginário brasileiro, figuras como o Saci Pererê, derivados de mitos tupi, continuam a povoar o folclore. A resistência contemporânea dos povos tupi-guarani, que lutam pelo reconhecimento de seus territórios e direitos, é um testemunho da vitalidade desse legado, que moldou e continua a moldar a identidade do Brasil. A história dos tupis é uma narrativa profunda e pulsante de resistência, adaptação e sobrevivência, marcada por séculos de desafios e vitórias que moldaram não apenas o destino de seu povo, mas também a própria formação do Brasil como nação. Desde os primeiros contatos com os colonizadores europeus no século XVI, que chegaram com suas caravelas e cruzados, os tupis enfrentaram uma colonização violenta e implacável, que buscou subjugá-los através de armas, doenças e políticas de assimilação forçada. Os colonizadores tentaram destruir suas culturas, impor sistemas de escravidão e exploração em engenhos de açúcar e outras empresas coloniais e até mesmo suprimir suas línguas e práticas espirituais.
Apesar dessa opressão sistemática, muitas comunidades tupi, desde os grupos costeiros até os do interior da Mata Atlântica e da Amazônia, não apenas sobreviveram a séculos de massacres e epidemias, mas também mantiveram vivas suas tradições ancestrais, como os rituais de cura pelos pajés, as danças sagradas, as técnicas de agricultura sustentável e a produção de artesanato com materiais naturais. Hoje, essas comunidades estão espalhadas por todo o Brasil, do litoral nordestino, onde os potiguara ainda lutam por seus territórios, até as regiões centrais e a Amazônia, onde grupos como os Tupinambá e os Guarani-Mambiá resistem a invasões de madeireiros e grileiros. A influência tupi é inegável e onipresente na sociedade brasileira, permeando desde o vocabulário cotidiano com palavras como pipoca, jacaré, capim, mandioca e abacaxi, até a culinária nacional, presente em pratos tradicionais como a pamonha, o beiju, o tacacá e o delicioso caldo de peixe com pirão. A mitologia tupi, rica e complexa, está repleta de histórias de deuses como Tupã, o criador dos trovões, Jaci, a lua que protege os amantes, e Angangá, o espírito guardião das florestas, além de heróis culturais como Sumé, que trouxe o conhecimento da agricultura. Essa cosmovisão continua a moldar o imaginário nacional, aparecendo em lendas regionais, festivais folclóricos e até em manifestações artísticas contemporâneas. Líderes históricos como Sepete Araju, que comandou a heróica resistência guaranítica contra o domínio luso-espanhol no século XVIII, e Clara Camarão, uma guerreira tupi que se destacou na defesa de seu povo durante as invasões holandesas no Nordeste, são figuras emblemáticas que simbolizam coragem, estratégia e resiliência diante da opressão. Seus legados não apenas inspiram os movimentos indígenas contemporâneos que lutam incansavelmente por direitos territoriais, reconhecimento cultural e justiça social, mas também ressoam em toda a sociedade brasileira, servindo como um lembrete do papel central dos povos originários na construção do país. Compreender a história dos tupis, portanto, não é apenas mergulhar nas raízes mais profundas do Brasil, mas também reconhecer a importância vital de preservar, respeitar e celebrar as culturas indígenas como parte integrante do tecido social brasileiro, pois sem essa memória e sem essa diversidade, o Brasil perderia sua própria alma. Se você se interessou por essa história rica e complexa, que nos lembra da força e da sabedoria dos povos originários, não deixe de compartilhar esse conhecimento, pois cada informação divulgada é um passo para uma sociedade mais inclusiva, consciente e justa, que honra suas raízes enquanto constrói um futuro melhor para todas suas comunidades.